Mais um Análise Obsessiva no ar. Hoje com um trauma coletivo. Tão coletivo que a gente trouxe uma convidada maravilhosa, Aline, muito bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda ao Análise Obsessiva. Eu vou pedir para Carla apresentar quem é a Aline na fila do cinema, Carla. No O cinema? Aline, No cinema já. Mas vai. a Aline é psicóloga e psicanalista, principalmente, muito cinéfila, certo? Porque Mas não eu. tanto como vocês. Acho que vocês já é Hum, um outro nível. Eu tô aqui mais hoje como espectadora mesmo, opinião assim, bem. Mas assim, trazendo um pouquinho talvez da psicanálise, alguma coisa, mas do a Aline, cinema. ela tá sendo modesta, porque quem conhece a Aline no Instagram sabe que ela faz análises muito bonitas, linkando a experiência do filme, né, que ela tem com o filme, com a psicanálise de uma forma muito acessível. Muitas vezes é muito didática e muito sensível. Então, vai ser muito bom poder falar com ela sobre esse filme muito traumatizante, que a gente já aproveita e já faz uma consulta aqui ao Olha, vivo. Não, pelo amor de Deus, não, brincadeira. eu Mas tenho sentimentos conflitantes com esse eu filme. tô achando que ela ficou traumatizada com a gente, então a gente vai fazer aqui uma sessão coletiva de se ajudar, né, a lidar com o trauma que o Mas eu Haneck também fui deixou. traumatizada. Como eu vou ajudar? A E gente eu acho vai que um curar o outro. Vamos lá. é isso. O filme em inglês chama Funny Games, e em português, Vi, como que chama? Violência gratuita. O primeiro, o de 97. Porque tem uma refilmagem do próprio Haneke, 10 anos depois, que é o Funny Game US. Ele só adaptou o filme para a América. Como que segue a Aline nas redes? Já faz a propaganda. É no Instagram, pelo PC, acho que é underline, eu nem sei direito, olha isso. Aline Lima, algo por aí. Não sei se tem outro underline. Depois eu dou uma Eu vou olhada, achar aqui. vocês corrijam aí. Ah, eu só queria dizer o nome do título em Portugal. Acho que, peraí, deixa eu só confirmar. Se é esse aqui. Era Brincadeiras Perigosas. Olha aí. Olha lá, é tudo uma grande brincadeira. Que coisa boa, gente. Pronto, O Brincadeiras Perigosas. Instagram, o Instagram da Aline é PC, underline, Aline Lima, underline. Pronto. Então Então acertei. sigam. Se vocês não seguem, sigam a Aline e vejam os textos que ela escreve lá. Uns reels incríveis, umas análises maravilhosas. E sigam também a Carla Vasco Underline, sessões de cinema. Todo mundo propagandeado. Vamos propagandear o filme agora, que a gente viu por causa do Márcio. O Márcio tá querendo perder alunos, aparentemente. Mas. E aí, eu quero primeiras impressões. Eu já tinha visto há muito tempo, já revi umas duas, três vezes. Tô bem, tô vivo. É, Aline, foi a primeira vez que você viu? Só um gostinho para começar, e daí a gente vai debatendo um em cima do outro. O que você achou dessa brincadeira Foi a perigosa? primeira, foi a primeira vez que eu vi e eu pretendo não rever. Então, quando você falou que viu várias vezes assim, nossa, eu fiquei engraçado, porque eu nem notei quando eu estava vendo que eu estava tão nervosa com o filme. Quando terminou, o Jason, meu companheiro, olhou assim pro meu braço e eu tinha três marcas assim de dedo que eu apertei, eu nem senti. Vou te dizer que eu também nem senti depois, ele não me mostra. Ficou uma marca assim de tanta tensão que eu fiquei e ele nem estava vendo, ele estava lendo do meu lado, sim, claro que uma coisa ou outra ele estava vendo, né? E ele falou, ele me conhece, ele falou, mas por que que você está vendo esse filme? Esse filme, né? Eu te conheço, por que você está vendo isso? Eu falei, não, mas eu tenho que ver. Talvez, eu não sei, a minha experiência pudesse ter sido outra se não fosse um filme que eu tivesse meio que essa obrigação de assistir, sabe? Porque eu tinha que assistir. Enfim, eu poderia desligar, eu sei que eu, né, mas eu tinha que assistir para falar, para a gente falar lá no Clube do Crítico. Então, assim, eu não sei, talvez, assim, se fosse só para estivesse passando, zapeando, e não era um filme que eu ia muito continuar, não, assim, me Se deu fosse só para diversão, você não ia seguir. não, me deu muita aflição, né? E eu acho que esse é um ponto alto do filme, que ele dá, né, essa tensão.
sem assim, insinuando, né? Não mostra. É um terror que eu digo, não no sentido do terror do gênero, mas é um terror psicológico. Você fica ali, ele dá asas ao teu imaginário, e às vezes, né, o nosso imaginário pode ser ainda mais cruel, né, do que a violência, assim, manifestada ali, eu acho. Boa. E aí, Carlinha, o que que você achou? Para quem não viu o filme, gente, o filme está na Reserve Movision aqui no Brasil, então vale a pena ir lá vê-lo, ou não, daí você tira suas conclusões, se você está afim de ver ou não. O que que você achou, cara? Olha, eu já tinha assistido o americano, né? A versão americana que a gente passou por. Não sei qual foi o motivo, a gente resolveu assistir. E eu tinha pra mim que eu nunca mais ia ver esse filme. Falei, nunca mais eu vejo isso. O filme, a versão americana é com aquela atriz que eu amo. Como é que ela chama, gente? Esqueci. Não, Naomi Watts. Com a Naomi. E ela tá incrível no filme. Nossa, fenomenal. Manda muito bem. E Mas é isso, eu assisti por causa do Clube do Crítico. Eu não tinha vontade de ver o segundo, justamente, ou quer dizer, na verdade, de ver o original, justamente porque ele é basicamente quadro a quadro do remake americano. Ele é muito, muito, muito parecido. Ainda assim, eu fiquei com a sensação de que o original, a versão alemã, ela é um pouco mais paciente em algumas cenas. Eu acho que tem um time diferente. Eu acho que a versão americana, ela tem um time um pouquinho mais rápido para algumas coisas do que a versão alemã. Eu, na verdade, assim, agora como experiência de cinema, eu teria vontade de assistir os dois um em cada tela. Eu fiquei com muita curiosidade de fazer essa comparação, porque tem umas cenas que são muito semelhantes, assim, tipo, cara, ele conseguiu reproduzir. Só que óbvio que o fato de serem atores diferentes vai dar um tom levemente diferente também pela interpretação, né, de cada um ali. Mas é um filme muito cruel, né? Eu fiquei com muita raiva do Haneke, eu xinguei muito ele nesse filme. Que ódio, te odeio, Haneke. Xinguei muito, porque é isso, assim, dá vontade de desligar a TV. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o americano, eu me arrependi muito de ter terminado aquele filme. Eu falei, eu não devia, eu fiquei com um pouco de culpa, assim, sabe? Porque eu falo mais pra frente o porquê disso, mas é isso. Esse eu assisti e terminei por causa do Março, e aí agora eu assistiria de novo pela técnica de entender como é que ele fez esse remake nas duas versões, alemã e americana. E você, É tudo Wilson? Você culpa do lembra quando você mar. assistiu pela primeira vez? Eu não lembro quando eu vi, não. Eu acho que eu vi uma época que eu tava vendo os filmes do Haneke e chegou nesse em algum momento. É um diretor que eu gosto muito, né? Tem um dos meus filmes prediletos, que é Professor de Piano. E eu acho. E ele é um craque em fazer uma análise humana. E daí o humano você pode abrir qualquer leque que você quiser, né? Mas eu acho que no cerne do humano, na maldade do humano, você vai pegar os filmes dele, ele, em geral, ele aborda a violência, né? E aqui ele faz uma coisa brincando também de cinema, isso que me deixa mais encantado. Porque a quebra da quarta parede aqui é para colocar a gente dentro da casa, para a gente ser como se fosse um espectador de um reality show ou de um, né, ou uma casa de swing, ou qualquer coisa do tipo, ele coloca a gente dentro de uma casa, daquele momento, e a gente não tem decisão nenhuma, mas ele brinca com a ideia que a gente possa mudar a ideia do que vai acontecer ou não com a Ana, aqui no caso, né? E com a Ana, com o pai, com o filho, né, com a família toda. Eu acho isso de uma genialidade, de uma perspicácia técnica, é, visual. E a ideia que a Aline falou é mais sugerido do que mostrado, de fato. O mostrado é horrível, mas a gente já imagina coisas muito piores do que estão sendo vistas de fato. Porque o som é muito incrível, o dito é muito incrível, o não dito revela muito sobre os personagens. O pai com a mãe, aquela relação que ele quer defender, mas não quer defender, ou defende, ou quando defende, defende errado. O filho que foge, sai correndo, busca uma solução e claramente não vai dar certo.
Então, eu acho que ele subverte com a ideia de, tipo, a gente sabe a merda que vai dar, a gente sabe como vai acabar, mas a gente ainda assim está aqui vendo para ver o fim. Então, eu me prende nesse lugar, não me prende na, olha que lindo, ele está glamorizando a violência. Eu acho que não é por esse caminho que o Haneke vai, ele vai pela ideia de como a nossa mente ela pode ser manipulada. E ele me manipula facinho, facinho. Ele é muito bom nisso. Eu acho isso maravilhoso como cinema. Eu acho que as atuações são muito fortes, as cenas são horrorosas. Cena daquele filho estendido ali do lado de uma televisão, passando carros. É de uma violência surreal, mas a gente não viu o horror, né? A gente não viu o ápice do horror. Mas a gente está vendo o horror, a consequência desse ápice. E isso talvez seja tão marcante quanto ver a violência em si. Então, eu gosto de como a gente, como ser humano, a gente constrói além do que está sendo visto. Por isso que o Haneke, para mim, é um dos craques do cinema, é um dos maiores cineastas do mundo. Vivos, com certeza, mas acho da história mesmo. Eu sou muito fascinado pelo cinema dele. Vai lá, Eu vai, alguém gosto, pega e eu gosto vai. de todos. Eu gosto de todos dele, menos esse. Eu acho ele maravilhoso. Eu adoro o amor, né? Mas esse especial, assim, e eu já estava muito chocada. E aí, quando eu fui falar. Ah, eu acho que eu postei, e marquei vocês, né? Marquei o Vitor, esqueci. Mas marquei a Carla e o Márcio, falando que era uma pedrada, né? Que era o traumatizante. E aí, o Márcio falou assim: Mas você sabia que ele. Eu não sabia disso, gente, que ele filmou esse filme 2 vezes? Aí eu fiquei perplexa, eu falei, como assim? Eu falei, mas é o mesmo, porque eu pensei assim, não, pegaram, né, compraram os direitos, foi para Hollywood, aquela coisa assim. Não, ele fez uma outra versão e é, como a Carla mesmo falou aqui pra gente, eu não vi, mas é quase idêntica, né, a primeira, né, e eu isso fiquei assim, isso me fez ficar mais pensativa também, assim, nas intenções do Haneke nesse filme, assim, eu tenho uma opinião um pouco. Não sei, eu acho que eu quero fazer também um papel, assim, de advogado do diabo. Eu quero também, assim, quero pensar por um outro lado, assim, que. Não sei, eu não gosto muito. Eu entendo a mensagem, mas eu não gosto muito do método. Porque eu acho que o título, né, que é a versão brasileira é ótimo, um baita de um resumo, violência gratuita. Acho que é o que mais se encaixa de todos esses, até que o original. Porque realmente eu acho assim, né, muito gratuito às vezes, embora não mostre, mas é isso que também dá um paradoxo, né? Porque não mostra, não mostra efetivamente algumas cenas, fica para o nosso imaginário. Mas eu tenho uma ideia diferente da metalinguagem ali, porque a gente vai falar disso lá no clube, né? E eu vejo, talvez, aí, pensando numa outra perspectiva, o personagem principal, acho que é Paul, não lembro o nome dele, é Paul? Que é o. Tem dois sádicozinhos ali. Eu não lembro o nome Isso, o do. Paul é o magrinho e o É, outro é o gorducho, que ele chama de gorducho, né? o Paul é o que conversa com a gente, né? O que, É, que, esse mesmo, que que conduz. torna a gente cúmplice, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei pensando que também o Paul, ele é um pouco uma língua, se a gente fosse usar uma metalinguagem, o Hanek. Porque ele é aquela pessoa que está ali o tempo todo propondo para aquelas pessoas opções, sendo que, na real, não são opções. Ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe o que ele vai fazer. E o Hanek também. Eu acho que justamente a cena né, que rebobina e que volta, ele coloca ele muito nesse personagem, porque ele é ali aquele Deus. Eu acho também emblemática a cena que ele pede para ela rezar, para tipo mostrar que, né, Deus não está aqui, pode rezar, mas não vai adiantar, o que vai acontecer é o que eu determino. Então, nesse ponto, eu acho que eles se aproximam um pouco. Só que eu não gosto muito, porque assim, enquanto nos outros filmes a gente vê
também, às vezes, uma coisa apelativa de um Deus que impõe a justiça, vamos dizer assim, no fim das que era o que aconteceu um pouco ali, ia começar a ficar um pouco, entrar um pouco da justiça, ele acaba sendo um Deus que ele impõe o mal, no sentido de que ali não tem nenhuma explicação e nem saída. Então é assim, eu acho que aí é que perde um pouco, porque em vez de perguntar, que eu acho que ficaria mais reflexivo, sem essa, eu acho que sem essa que é justamente essa cena aí que me pega, essa do de rebobinar. Porque até tá conversando, eu acho legal. Ele tá tipo fazendo, vocês são cúmplices aqui, ó. Vocês estão nessa é que eu acho que aí entra essa coisa muito impositiva, que aí é a que eu não gosto muito, porque coloca a gente um pouco nesse lugar, aliás, não coloca o Hanek nesse lugar, né, de Deus a partir desse personagem. E assim, não é uma coisa de interrogar, o mal está em nós, é meio que já assim, ó, o mal está em nós e eu vou te mostrar que está. Não tem uma coisa ali para você entrar e refletir, né? Às vezes, talvez por isso também, né? Os filmes eles explicam às vezes o mal com uma abordagem psicológica, uma abordagem sociológica, né? Ele vai fazendo ali uma construção daquilo ali e nesse filme eu acho que falta. E aí eu não sei, eu acho que às vezes é um filme que dependendo de quem vê pode causar muita paranoia, principalmente nos tempos de hoje, que a gente vive numa coisa, né, que o mal está lá fora e o mal vai nos pegar, né? Então você sai um pouco daquela coisa, meu Deus do céu, né? Se um vizinho me abordar, eu vou fechar a porta na cara dele, eu não vou deixar entrar, né? Fica uma coisa assim, para mim falta isso, essa coisa de fazer, não sei, eu acho que por um lado, concordo com o Vitor, faz refletir, mas eu não acho que é todo mundo que vai ter essa capacidade vendo aquilo ali. É esse talvez o ponto que, não sei, eu me pego pensando, sabe? E você, Carlinha? Muito, gente. Não, pode falar. Estamos aqui para Não, é isso. isso. Eu acho que eu vi de uma forma um pouco diferente dos dois, de vocês dois, eu acho. Porque eu penso que sim, eu me aproximo um pouco da ideia do Vitor, de que é uma crítica, mas eu não acho que ele coloca, que o Hanek coloca a gente como se fosse num reality show. Eu não acho que é desse lugar que ele faz. Eu acho que a crítica que ele faz é da crítica da produção de cinema e da maneira como que a violência ela é utilizada para entretenimento. Eu acho que é uma grande crítica ao uso da violência como entretenimento. E eu digo isso porque quando aquela cena em que aconteceu a coisa, né, tragédia, uma das maiores tragédias, e a televisão tá ligada e o gordinho tá passando de canal, a mãe tá parada, tá assim, ó, ela tá tipo um zumbi, tá em trauma, tá uma coisa horrorosa. E aí tá passando na TV, ele coloca na TV uma corrida de carro, de tipo Fórmula 1. E aí na hora eu pensei em gladiador, na maneira como os romanos utilizavam aquele tipo de violência como entretenimento, como, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, que é altamente perigosa, e que quando acontece um acidente é uma coisa que chama muita atenção, que as pessoas, né, que engajam muito mais por causa disso, porque como espectador, como nós espectadores, a gente acaba engajando e se apegando nessas coisas que são muito violentas, isso gera entretenimento. Então, para mim, o filme é uma grande crítica deste lugar, de como. E aí, o game, os jogos, eu gosto mais do título em inglês aí, do que a Aline prefere, que ela prefere em português, porque eu acho que o jogo não é. O jogo não acontece só ali entre os personagens. Eu acho que, na verdade, o jogo é entre o diretor e o espectador. E quando a gente termina o filme, a gente perdeu e o diretor ganhou. Que eu acho, e aí, por isso, eu digo que eu me arrependo de ter ido até o final. Porque eu acho que eu teria ganhado o jogo se eu tivesse desistido de ver o filme, entende? Eu acho que é aí que o diretor perde, porque justamente o próprio filme fala, né, através do Paul, tipo assim, não, a gente não pode acabar aqui porque os espectadores precisam de um desenvolvimento, né, não é suficiente ainda, né? Não tá o suficiente ainda. Então e gente, era aí que eu ficava com muito ódio, porque eu falei, filho da mãe, ele vai ganhar, porque eu me senti nessa competição com ele, assim, do tipo assim, eu tô ficando, ele tá, né, no filme que era,
tá tendo razão. Ele realmente tem razão. Eu tô ficando nesse filme violento porque eu tô esperando algo que a gente já sabe que não vai acontecer, que não vai ter ali. E aí eu queria jogar aqui uma pergunta para vocês. O que que vocês sentiram na cena em que ela de fato atira, né? Antes de rebobinar. A gente não sabe que ia rebobinar, né? Bom, o Vitor já sabia, porque já assistiu 80 milhões de vezes o filme. Ele talvez não lembre o que ele sentiu da primeira vez. Mas é isso. O que que vocês pensam desse momento antes de rebobinar, o que que vocês sentiram aí? Só fazendo um adendo, Carla, eu pego a culpa que você está sentindo, que eu senti também, mas aí eu coloco no Márcio. Porque eu estava vendo por Acho causa justíssimo. político. Vamos deixar que a culpa é, no fim das contas, do Márcio. Porque numa situação normal, eu não continuaria vendo aquele filme. Então, assim, não sei se Haneck ganhou, assim, não, ganhou. Quem ganhou foi o Márcio, não foi o Haneck, foi o Márcio. Entendeu? É nesse sentido. Olha, eu senti, não sei, um alívio. Pode ser, né? Um alívio momentâneo, né, daquilo ali. E aí depois, para mim foi surpresa, assim, era a primeira vez que eu vi isso, não vi as outras versões e mas aí ao mesmo tempo, como eu falei antes, essa cena, eu não sei, eu preferia que não existisse essa cena. Eu acho que convidaria mais à reflexão. Poderia ir a crueldade até o final, assim, até o final e enfim, assim, a violência, a violência pela violência. Eu ia até falar isso que eu esqueci. Eu me senti o Alex no Laranja Mecânica, quando colocam aquele negócio nele e botam os filmes para ele ficar vendo e ele só que ele tá preso, né? Eu falei, nossa, esse filme é um filme que provavelmente colocariam lá pro Alex do Laranja Mecânica naquele momento tá vendo, assim, é um filme que estaria nessa cena. Mas talvez alívio, eu acho que alívio, mas foi um alívio muito momentâneo, né? Mas Muito na verdade, rápido, assim, né? eu nem pensei que podia ser um plot. Foi muito rápido. Até bem pensei assim, nossa, vai tomar, porque assim, até então estava se desenrolando como se não houvesse saída, né? Talvez fosse um plot também, sei lá, mas sei. Foi muito rápido. Eu não lembro, cara, o que eu senti na época. Eu acho que eu senti uma felicidade imensa, né? Porque a gente tá vendo o fim, né? Daí, quando você tem um momento heróico, você comemora, né? Claro. Mas eu acho que a hora que começa a rebobinar, aí que eu falei: caralho, esse cara é muito foda. Esse cara é um gênio, esse cara é do caralho. Olha que arrombado, ele me fez ter esperança. Eu fui nesse lugar de tipo, caraca, que animal. Ele subverteu tudo da ideia de um filme de terror, que em algum momento há uma salvação, né? Então eu acho que o Funny Games é uma sátira incrível. É um filme que satiriza o terror. Porque a gente não vê tanto terror, a gente vê um slasher que são caras comuns ali, são seres humanos normais, não são monstruosos, não tem, né, algum tipo de coisa estranha que a gente, na primeira olhada, fala: ih, esse cara aqui é o cara ruim, esse aqui é o Jason, esse cara aqui é o boneco assassino. Não, dois moleque, branquelo, dois alemãozinho, filme alemão, eles são qualquer um. E aí eu acho que ele faz todo. A gente ver os filmes de terror de um jeito bobo até. Eu acho que tem isso também. Ele coloca o terror, né? O filme de terror, esse gênero do terror, né? Dos slashers e tudo mais, num lugar tipo, olha a banalidade da violência. E aquele, eu acho que é o contrário até. Ele mostra, fala, olha como pode ser banal, mas eu não preciso mostrar nada. Pode ser gente normal. A humanidade é má mesmo. E às vezes não tem motivação. Igual a Aline falou. Ah, às vezes é legal que a gente vai procurando da onde vem essa violência. É que a gente não sabe nada. Tudo que a gente ouve, a gente não pode confiar. Em algum momento o Paul fala, não, mas a mãe dele, né, teve uma relação, daí a mãe dele. Ele começa a brincar e daí de algum momento ele fala, você sabe que isso é brincadeira, né? Então é uma grande comédia de terror, né? Então eu acho isso incrível. Então, o momento depois, quando começa a rebobinar, aquilo ali para mim é o auge. Como a Aline odeia, eu acho o auge do filme, porque ele vai num lugar totalmente do inesperado.
E eu acho que isso que faz o cinema para mim ser grandioso. Senão seria só um filme de terror ali, né? Sem motivação. Eu Convencional. acho, acho que isso quebra a minha expectativa. Então isso eu acho que é lindíssimo. Mas eu super entendo também o que a Aline É, tá falando. Do- sim. é dúbio. O Johannes que é assim, né? Ele coloca o filme Amor e daí tem uma cena de morte horrorosa no final. A gente vê lá a fita branca, a gente vai imaginar o que é o nascimento do Hitler. Ele brinca com isso do cachê. É um filme sobre câmeras de vigilância e tudo mais. Um filme super lento. E daí tem um momento que é um você não espera. Então ele tem essa quebra da expectativa nos filmes dele de um jeito muito lindo, assim. Eu acho lindo mesmo. É, Mesmo sendo horroroso, eu acho lindo. bom, eu fiquei igual vocês, assim, eu fiquei aliviada e eu comemorei, né? Falei, finalmente, que alívio, né? Parabéns! Finalmente. Mas olha só como ele é muito foda. É a única cena que a violência é explícita, se a gente parar para pensar. E a gente aceita e a gente comemora, né? Porque, né? Então é aí esses jogos assim que ele faz com a nossa com a gente, eu realmente acho genial. Eu vi uma entrevista dele falando alguma coisa sobre isso e ele fala que ele escolheu esses dois personagens para serem os vilões, é, que eles são da mesma classe social da família, dos pais, né? Ele não colocou uma classe social, ele não trouxe questões assim, tipo, é uma classe baixa se vingando da burguesia, ele não permite que tenha esses motivos, né? Que a gente estava falando, inclusive porque ele fala que no cinema da época, os Estados Unidos faziam muito isso, que era que tinha a classe baixa se vingava da classe mais alta e nos filmes que tinha de violência. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante que ele diz é que ele, quando teve a apresentação em Cannes, né, foi um filme que ficou muito dividido, né, nas, das discussões, das Olha aí. críticas, gerou uma divisão enorme e chegou a ser vendido para os Estados Unidos e ele achou que iria bem nos Estados Unidos pela forma como o filme é feito, né? Só que ele falou assim, muito rapidamente eles perceberam que era um cavalo de Troia. E aí por isso que ele fez a versão americana. Mas mesmo a versão americana também flopou nos Estados Unidos, porque é isso, porque o filme, ele de fato é uma crítica muito, muito ferrenha à maneira como a Hollywood usa da violência e faz. E outra coisa que eu estava lembrando, que os personagens que ele usa, que é um magrelo e outro gordinho, que ele fala assim, ele diz assim, eu quis usar algo mais clichê do gênero, que um é meio bocó, meio palhaço, meio, né, meio bobão, assim, que é que é meio rechonchudo e tudo mais, e o outro é mais magrelo, não sei o quê, que é mais frio e tudo mais, como se fosse. E ele fala que ele usa no filme as menções, assim, tipo Tom e Jerry, não sei o quê, faz algumas duplinhas, assim, que são, né? Mas mesmo assim, mesmo utilizando essas convenções e sendo um pouquinho mais clichê, a gente ainda acaba acreditando de que aquilo seria possível. A gente compra aquela ideia por causa da maneira como que ele orquestra ali as cenas. E outra curiosidade que eu queria só trazer aqui, só para não esquecer, é que, primeiro, esse casal, eles eram de fato casados, eles eram de fato um casal. Então, aquela cena que é dificílima, né? Depois que o filho é morto, que ela vai lá e carrega ele, aquilo foi dificílimo, foram 3 takes. A última, e aí o take que foi, que deu certo, foi quando ele falou para os atores, ele falou assim, vocês tomem o tempo que vocês precisarem. Se a gente tiver que ter 30 minutos de cena, vai ser 30 minutos de cena. Façam como vocês acharem que tem que fazer. E aí é incrível, assim, que são 10 minutos de cena, assim, é muito, muito. E ele falou assim que não daria para fazer mais também, porque foi muito desgastante para os atores. E ele falou assim: só foi possível porque eu era amigo, eram meus amigos. Se não fosse, se a gente não tivesse esse nível de confiança entre a gente e eles entre eles, uma cena que não aconteceria, assim. Então, esse tipo de coisa me faz ficar mais fascinada pela arte, pelo cinema, mas eu entendo que um público geral, né, não tem esse tipo não vai ter esse tipo de crítica, de raciocínio, né? Vai talvez ser usado, talvez seja um filme que possa facilmente ser usado para realmente justificar violências gratuitas, né? Inclusive ele fala isso, que teve ele fala um termo tipo cult, alguma coisa assim que
povo aí que usa e tudo mais, infelizmente acontece. Mas como vai ter controle disso também, né? Enfim. Como eu falei, eu acho que não é para todos os públicos. Eu acho. Tem uma coisa que aconteceu também quando eu estava vendo com meu marido, que eu acho muito engraçado assim de trazer, para você ver como duas pessoas podem assistir um filme e ali a subjetividade delas aparece também, né? E também vai aparecer na maneira como reage. Quando tem essa cena aqui, né, que a criança morre, depois daquela cena, eu falei, nossa. Falei, nossa, se acontece uma coisa dessa, eu não ia ter força mais para querer sobreviver. Eu ia querer morrer. Sei lá, eu ia querer morrer o mais rápido possível. Assim, não sei, eu ia ficar tão destruída, né, que, sei lá, e ela, né, ainda tá naquele movimento de se salvar, salvar o esposo. E o meu marido virou para mim e falou na mesma hora: não, eu teria vontade de matar. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, eu falei, como pode, né? Como duas pessoas assim estão assistindo assim o mesmo filme ali, mas como atinge num lugar diferente, né? Assim, eu só fiquei assim, né? Pensando, eu falei, gente, não sei se eu ia ter vontade, sei lá, não sei se eu ia ter vontade, me livre, né? Aconteceu uma coisa dessa. Mas Melhor não saber. Melhor não saber. melhor não saber. Com certeza é Quer falar? melhor não saber. Né? E eu gosto muito do diretor e tal, mas assim, botando uma lenhazinha na fogueira, não é o caso dele, tá, gente? Mas tem muita gente, né, assim, da arte também, que tem um gozozinho perverso, né, que se esconde através de uma intelectualidade, né, numa coisa artística. Então, isso também é uma coisa que acontece, né? Às vezes também ali daquele sadismo da pessoa, né, tá ali um pouco manifestado, vamos assim dizer, né? Não estou dizendo que é o caso dele, tá, gente? Mas assim, mas duas vezes eu achei estranho. Duas vezes eu achei estranho. E quadro a quadro eu achei um pouco estranho, mas tudo bem. Eu tenho só uma certeza que aquela criança nunca mais atuou em nada. Aquele menino nunca mais atuou em nada, gente. Coitado daquele moleque. Que atuação boa, meu Deus, que coisa linda. E hoje é Muito. possível isso? Acho que Eu, não, né? eu acho Tipo, que ele uma fez uma criança. coisinha ou outra só depois. Ele não acabou não seguindo a carreira tão forte, não mesmo. Porque deve ter sido Ah, muito traumatizante, gente. é, uma outra Falei. curiosidade foi de que ele falou para os atores o seguinte, ó, a direção. Ele falou para os dois assassinos assim: vocês estão fazendo um filme. E falou para a família: vocês estão fazendo outro filme. Não entra no drama um do outro. Então é isso também traz esse distanciamento, assim, né? Então o filme, como se o filme que os assassinos estão fazendo fosse uma coisa mais satírica, comédia mesmo, e tudo mais, e a família tá vivendo um drama, obviamente, né? Então, assim, é interessante pensar na direção também nesse ponto. Ah, tem mais uma coisa que eu adoro desse filme, que eu queria falar. A entrada. Eu adoro. Eu acho uma coisa que eu adoro. Que eu acho muito legal o prólogo que ele faz naquela cena do carro. Eu acho assim muito interessante porque tá a música clássica, né? Tá aquela coisa que a música clássica remete a uma ordem no mundo, a uma coisa, né, mais não sei como eu vou dizer. É isso, eu penso uma ordem sonora, uma coisa assim que passa uma paz, né? E entra o heavy metal, que é aquele caos dissonante. Então, tipo assim, só naquela cena ali ele condensou o filme, né? Assim, porque a gente não sabia o que viria a seguir, mas assim, depois quando a gente volta, ele condensou o filme, né? Que é aquela coisa, eles vão passar férias no lago, os amigos, aquela coisa maravilhosa e vem o caos, né? Vem aquela bagunça toda que acontece. Isso é uma coisa que eu acho é, bem legal ali, como naquele início ele condensa assim a ideia do filme. Isso eu acho bem, bem legal. Então é isso, gente. Acho que falamos bastante de violência gratuita. Filme de 97. Vejam o de 2007 também. As atuações também são muito boas. E façam um comparativo. Vamos pegar essa ideia da Carla, gente. Alguém de cinema aí? Vamos fazer essa comparação. Teve essa semana aqui na Cinemateca de São Paulo, mas um na sequência do Eu, outro, né?
Queria os dois, assim, ó, um na telinha do lado do outro, ia ser maravilhoso. O som se Um amigo me complementando. mandou, sabia, Pô, Vitor? e Ele me aí? mandou justamente essa sessão. Aí eu só botei letras em caps lock. Não, obrigada. Não quero ver de novo de jeito nenhum. Não, não quero ver. Mas sessão dupla, Deus me livre. Não quero. Mas se eu É, fizer, se eu organizar uma sessão num cinema aí, ó, quadro a quadro, você não vai comparar as duas? Pra saber a curiosidade, pra saber como é que ele filmou ali o ângulo e colocou no mesmo ângulo. Porque, cara, é absurdo. Eu que assisti os dois filmes, como ele conseguiu fazer é surreal É de bom. meticuloso, né? é alemão, Quadro a né? quadro. É isso, gente. Muito obrigado. Aline, Obrigada. volte sempre quando você quiser, viu? Ninguém sofreu. A gente sofreu do filme, mas não sofreu para falar. Pode ficar à vontade, venha sempre. Eu Falar, falei vamos pra cá, falar de um filme tal aí, eu vamos vou. escolher. É que Vamos. calhou de ser justo esse para começar. Tá Eu bom. não tinha a menor ideia. Eu fui realmente sem saber o que me esperar. Foi bom, foi Vamos, ótimo. mas a É gente bom marca debater, é bom mais. discutir. É bom também discordar, eu acho ótimo, é maravilhoso. Então é isso, gente. Um beijo para vocês, até a próxima. Sigam lá a Aline, sigam a Carlinha, sigam a gente também. Deixa o like, comenta aí embaixo qual é o seu predileto, qual é o seu Haneke predileto. Eu devia ter feito isso lá no começo do vídeo, mas tá bom. Se você chegou até aqui, você é um herói, igual quem chegou ao final do filme. Um beijo para vocês, gente. Tchau, Beijo. gente. Tchau, obrigada.